Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Os líderes decidiram levar o benefício da desoneração para todos os municípios do país, com redução da contribuição previdenciária paga sobre o salário de servidores. Se o texto for modificado, vai precisar retornar ao Senado. Em relação à desoneração para os 17 setores da economia que mais empregam, por mais 4 anos, já existe consenso. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga até dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamentos para as empresas dos 17 setores que mais empregam no país. Mas os deputados fizeram uma mudança, incluindo os municípios entre os beneficiados com a medida. Por isso, o projeto terá que voltar a ser votado no Senado. Com a desoneração, em vez de pagar a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários, as empresas beneficiadas pagam por alíquotas de 1 a 4,5% da sua receita bruta. Por que esses 17 setores foram escolhidos para o benefício da desoneração? Qual a importância da desoneração para que essas empresas mantenham empregos? O que pode acontecer se a desoneração não for prorrogada até o final de 2023? O 15 Minutos de hoje busca respostas para essas e outras perguntas com Marcelo Alves, que é coordenador de assessoria econômica e de crédito da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo. Olá, Celso. Muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é a Vanessa Lima, repórter da Record TV em Brasília. Ô Vanessa, a expectativa era que essa questão fosse definida na Câmara dos Deputados, mas eles incluíram aí uma mudança que vai exigir uma nova votação no Senado. Oi, Celso. Olá, Marcelo. Sim, Celso. Em acordo com os líderes dos partidos, a relatora do projeto, deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, incluiu os municípios entre os beneficiados com a desoneração. Por isso, o projeto terá que ser votado de novo pelos senadores. Marcelo, a desoneração é importante para esses setores porque as folhas salariais têm um peso muito grande no orçamento dessas empresas? Oi, Vanessa, é isso mesmo. Esse projeto ele foi desenhado para as empresas ou para os setores que são intensivos em mão de obra e, consequentemente, acaba tendo um peso muito grande no seu segmento. Veja, o comércio, em média, o peso é em torno de 10% a 15% do faturamento. Serviços, em torno de 20%. E na indústria, isso varia de acordo com o segmento, né? E de acordo com o nível tecnológico e de acordo com o porte. Isso pode mudar bastante. De uma maneira geral, os setores intensivos em mão de obra têm um peso da folha de pagamento maior no seu total do faturamento. Em razão dessa importância no orçamento das empresas, a desoneração de impostos na folha salarial libera verba para novos investimentos e contratações? Com certeza, né? Você reduzindo o peso da folha de pagamento no total do setor, sobra muito mais recurso para, primeiro, para investir, segundo, para contratar, para manter os empregos e, terceiro, né, melhora também a competitividade. O setor ele consegue ser mais competitivo tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então você tem muito mais condições de manter sua atividade, porque obviamente você vai ter menos custos no seu produto final. Agora, Marcelo, um manifesto dos setores beneficiados incluiu aí um estudo com base em dados oficiais que mostram que as empresas desses setores contrataram ao menos 1.200.000 trabalhadores entre janeiro de 2018 e dezembro de 2022. Os outros setores da economia, em comparação, geraram 400.000 vagas no mesmo período. Essa aí é uma constatação matemática dos efeitos da desoneração, né? Com toda certeza, né? Exatamente esses números eu também observei. Fica claro que quando você tem um custo menor na contratação, um custo menor do trabalhador, fica mais barato você manter o trabalhador e isso todos ganham. Quando você compara esses setores, mesmo que sejam os que mais empregam, com o restante da economia, fica clara essa diferença. Então, mostra a efetividade de uma ação desse tipo. Você tem manutenção de empregos ou aumento de empregos significa
aumento ou manutenção de renda circulante, e isso, obviamente, tem impacto direto na economia como um todo. O governo se queixa aí da redução na arrecadação de impostos com a desoneração. Mas, como você afirmou, a manutenção de empregos e a geração de novas vagas são também fatores importantes para a arrecadação federal. O governo, ele questiona porque quando a gente olha a arrecadação direta, com certeza você tem um impacto, né? Isso, você reduz qualquer percentual de um tributo que já está calculado, efetivamente você vai ter um desconto, você vai ter uma redução. Mas existem outros ganhos, e esses ganhos podem ser sentidos na economia como um todo. Quando você tem manutenção ou aumento de empregos, estamos falando principalmente de setores intensivos em mão de obra, o impacto é direto, porque você tem aumento do consumo, como eu falei, redução de inadimplência, e faz com que a economia circule. Você melhora o emprego direto e efeito renda, onde toda a economia acaba sendo beneficiada. De uma forma ou de outra, o governo também ganha, porque você acaba fazendo com que a economia se dinamize e, consequentemente, também traga retornos para o governo em outros impostos. Marcelo, você é economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Em termos regionais, a desoneração também tem um papel importante? Com certeza. Vou olhar especificamente pelo Paraná para te dar um exemplo, né? Alguns dos setores que foram contemplados são setores de proteína animal, setor têxtil e vestuário, setor metal mecânico, setor automotivo, entre outros. Esses setores que eu citei são os grandes empregadores também do estado do Paraná. Olhando pela indústria especificamente, o setor de alimentos, ele representa mais de 33% de toda a mão de obra da indústria paranaense. Setor de têxtil e vestuário, mais de 9%. Setor metal mecânico, em todos os seus segmentos, mais de 13%. Então, isso com certeza tem grande impacto na economia do estado. Da mesma maneira, olhando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os estados da região sul, também são intensivos nesses mesmos segmentos, né? O setor metal mecânico é importantíssimo para a economia do Rio Grande do Sul. O setor têxtil e vestuário é importantíssimo para a economia do estado de Santa Catarina. Da mesma maneira, posso citar outros estados no Brasil, né? Ceará, que também é muito forte, tem um setor têxtil e vestuário muito forte. São Paulo, não preciso nem comentar. Então, assim, com certeza, em nível regional, essa manutenção também vai gerar impactos positivos, não só para a indústria, como setores de transporte, TI, entre outros que foram beneficiados, e a economia como um todo ganha. E eu gostaria de ressaltar um ponto, né? Nós estamos saindo de um processo de pandemia que foi muito difícil para todo o Brasil, e o estado do Paraná, a região sul, também sofreu muito, e essa mudança foi extremamente significativa. De uma forma ou de outra, muitos desses setores ainda não se recuperaram plenamente. E a manutenção da desoneração é fundamental para que as empresas desses segmentos consigam voltar à sua condição pré-pandemia. Agora, Marcelo, vamos esclarecer ao nosso público, né? A desoneração não é isenção do pagamento de impostos. As empresas continuam pagando, só que o critério usado é outro, né? E nós estamos aí em plena discussão já há 30 anos da reforma tributária. Esse é, digamos, um exercício que deve ajudar a estabelecer a nova reforma tributária, né? Perfeito, isso é um ponto extremamente importante, Celso. A empresa não deixa de pagar. O que acontece é uma mudança na base de cálculo, né? Ela deixa de pagar sobre a contribuição previdenciária e passa a pagar em cima do lucro. Isso é importantíssimo, porque são os maiores empregadores, obviamente, como a gente já falou, tem um impacto maior. Outro ponto, você citou também, que é a reforma tributária, que também, de uma forma ou de outra, acaba tendo impacto na vida de alguns setores. Veja, o setor industrial, pelo que que estamos acompanhando, é beneficiado pela reforma tributária, não só pela mudança da estrutura das suas alíquotas, que ainda tem que ser definidas, mas simplesmente pela simplificação do modelo, né? Além da simplificação do modelo, você tem uma quase que extinção da guerra fiscal entre os estados
E, além disso, você acaba com a cumulatividade. Isso é extremamente importante, minimamente para simplificação e melhor entendimento de como se pagará impostos daqui para frente. Olhando pelo setor de serviços, aí a questão fica um pouco diferente. O setor de serviços, em alguns casos, pode ter um aumento da tributação de acordo com o recorte que for fechado quando a lei for aprovada. E, obviamente, né, se você tiver o fim da desoneração e a mudança do sistema tributário, o setor de serviço e comércio pode acabar perdendo duas vezes. Então, a manutenção da desoneração é fundamental para que não haja um prejuízo maior no futuro. Marcelo, mas para a gente reforçar, então, a cobrança com base no faturamento da empresa é um critério mais adequado? Porque a empresa paga mais quando fatura mais e quando a situação aperta, ela pode pagar menos imposto. Exatamente. Isso varia de acordo com a situação da empresa no momento e impacta, e por isso que são os principais empregadores, né? Impacta principalmente nas empresas e nos setores que são intensivos em mão de obra. Nesse caso, o critério acaba ficando mais justo, principalmente no momento não tão bom da economia, né? E essa manutenção, então, propicia esses setores que eles consigam voltar a patamares estáveis até talvez dezembro de 2027, como é a previsão da manutenção da legislação. Agora, nós estamos aí no momento de redução das taxas de juros e há uma expectativa de que a inflação comece a cair também em alguns meses. Esse é um quadro favorável para as empresas. Se for mantida a desoneração, esses setores podem iniciar um ciclo importante de crescimento? Com certeza. A inflação ela já vem dando sinais de queda já há algum tempo. Existe uma previsão de fechamento do IPCA, em torno de abaixo de 5% no ano, né? Que é muito interessante para a economia, porque dá previsibilidade, dá estabilidade, isso propicia maiores investimentos e propicia também a redução da taxa Selic, como a gente está vendo agora. Parece que a gente vai entrar num ciclo de queda da Selic, e o ciclo de queda da Selic é fundamental por vários fatores. Primeiro, sinaliza uma melhora na economia de maneira geral, o que aumenta a confiança do setor produtivo. Também reduz o custo do dinheiro, o que facilita o consumo. Com a redução do custo do dinheiro, também facilita o investimento. Um ponto muito importante, olhando pelo aspecto do governo, é quando você tem a redução da taxa Selic, você também tem a redução do impacto sobre a dívida pública. O governo remunera pelos títulos da dívida pública. Isso faz com que a dívida interna aumente. Quando você tem a redução da taxa Selic, essa dívida interna ela acaba também caindo, o que é importante para a economia e para os investimentos do próprio governo. Marcelo, e qual é a expectativa das empresas em relação à votação no Senado Federal? Olha, pelo que eu pude verificar, né, olhando alguns setores, inclusive há dias atrás, eu estive numa reunião com o pessoal da ABIMAQ, numa apresentação da ABIMAQ em relação à reforma tributária, a expectativa é muito positiva. Eles veem muitos fatores positivos na reforma, da maneira, talvez não seja a melhor do mundo, mas é uma reforma que atende sim o setor produtivo, como eu falei, não só na questão da definição de alíquotas, que isso ainda vai ser definido, mas a expectativa também é boa, mas também na simplificação do modelo tributário. Isso por si só já é um ganho, porque facilita o entendimento e reduz os problemas. Tanto para as empresas estabelecidas, quanto para novos investimentos que venham a entrar no país, por exemplo, de agora para frente. Então, sim, a expectativa é muito positiva, espera-se que nós tenhamos um desfecho favorável num prazo bastante curto e que, a partir daí, nós tenhamos, junto com outros fatores da economia, como nós já citamos, um ciclo virtuoso e positivo para a economia brasileira. A expectativa é que a prorrogação seja aprovada, então, até 2027, né, Marcelo? Exatamente. Dezembro de 2027. Existem alguns fatores
como foi citado pela Vanessa logo no início, de uma mudança na Câmara dos Deputados, na alíquota e na participação dos tributos municipais, por isso vai voltar para o Senado, mas a expectativa é bastante positiva que isso seja aprovado rapidamente. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do coordenador de Assessoria Econômica e de Crédito da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Marcelo Alves. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Grande abraço. E agradeço a participação de Vanessa Lima, repórter da Record TV em Brasília. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, Marcelo, também pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.